Hoje nós vamos falar sobre a história dos batistas um pouco. Isso é uma questão importante para essa época da história que a gente está estudando. De certa maneira, os batistas influenciaram todo o curso da igreja moderna. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Em duas questões, principalmente onde os batistas entraram com sua influência. Então eu tenho vários livros sobre história batista que eu trabalho com eles como fonte, também algumas palestras que eu já ouvi, mas eu vou começar explicando um pouco do contexto do surgimento dos batistas. Os batistas começam na Inglaterra no século XVII. Então, lá para a década de 1612 é a primeira vez que alguém começa a ser chamado de batista propriamente. E são batistas arminianos nesse caso. Depois, pessoas mais tarde começam a ser chamadas de batistas particulares. Para entender um pouco do contexto, a gente tem que entender assim, que os batistas surgem no contexto de puritanismo na Inglaterra. Então, dentro do movimento puritano, você tinha aquelas pessoas que queriam reformar de fato a Igreja da Inglaterra. A Igreja da Inglaterra não se deixava reformar até onde os puritanos queriam que ela fosse. Eles tiveram momentos em que parecia que a coisa iria bem, depois, na verdade, ela não foi tão bem e tal. Um livro que foi influente foi escrito no ano de 1582 por um homem chamado Robert Brown. Brown igual a cor marrom, só que com E no final. E o Robert Brown escreveu um livro chamado Reforma Sem Esperar por Ninguém. Você vê mais ou menos a ideia. E o interessante é que esse livro advogava o seguinte: a gente não pode desagradar a Deus fazendo as coisas do jeito que os homens querem. Se os homens não querem uma reforma completa na igreja, a gente tem que forçar a barra e fazer isso de alguma maneira ou de outra. E nem que a gente tenha que ser separatista, nem que a gente tenha que sair da igreja oficial, a igreja anglicana, e fazer uma igreja totalmente independente. Uma coisa que é irônica sobre o Brown é que ele acabou se retratando dessa posição e ele passou o resto da vida dele dentro da igreja anglicana, mas o pensamento que ele advogava no livro não era só ele, né? Mas foi uma coisa que ganhou muita força, muita gente começou a pensar dessa maneira, e por causa do livro dele com o nome dele de Brown, sobrenome Brown, as pessoas começaram a chamar pessoas separatistas de Brownists ou brownistas, né? Para portuguesar um pouco a coisa. Então, o que acontecia é que cada vez mais um bom número de pessoas dentre os puritanos perdiam a paciência com a igreja anglicana e se separavam. E falavam: eu não vou ficar nessa igreja anglicana mais não, eu vou para uma igreja independente, eu vou fazer uma igreja bíblica. Se esse pessoal não quer uma igreja bíblica, então deixa eles com a igreja estatal, eu vou para fora dessa igreja. Agora, o que é interessante é que todo mundo atacava essas pessoas separatistas. Até mesmo eles foram atacados por muitas pessoas que, com o passar de mais alguns anos, perderam também a paciência com a igreja anglicana e se separavam, sabe? Era tipo de coisa assim, não? Uma pessoa dizia: não dá para ficar, a igreja anglicana ela não vai ser reformada o suficiente, eu não fico mais. E o pessoal assim escrevia coisa atacando, dizendo assim: você está errado, não é assim, você tem que ficar na igreja. Mas aí tudo bem, daí alguns anos esse próprio cara que atacou o outro jogava as mãos para o alto e falava assim: não aguenta essa igreja mais não, e se separava também, sabe? Então assim, é aquela coisa, muitas pessoas torciam por acreditar que a igreja anglicana iria numa boa direção, mas a verdade é que eles também não tinham muito sucesso e a paciência de todos acabava encontrando algum limite, né? Mas ser separatista significava estar disposto a romper com a igreja oficial, a igreja do Estado. E uma vez que uma pessoa estivesse livre do Estado, isso gerava um ambiente em que a sua igreja já era clandestina mesmo, já era uma igreja que não tinha nada a ver com o Estado mesmo, e essas pessoas não tinham influência nem interferência do Estado dizendo para eles: e vocês deveriam fazer a igreja assim. Agora, só para te dar um exemplo, se você lembra como que Zwinglio começou a ir na direção de só crentes devem ser batizados, e quando os magistrados não concordaram com ele, ele recuou. O que acontece se você se separa totalmente? A influência dos magistrados não vai mais ter esse tipo de apelo. Você não está nem aí para o que os magistrados falam, afinal de contas você já não está dentro daquele contexto mesmo. Então isso é uma realidade que eles vamos dizer assim, vão ter menos preocupação com a opinião dos governantes e vão estar mais preocupados só em tentar ser bíblicos em tudo, conforme eles entendem ser bíblicos em tudo. Então, a princípio, os movimentos, as igrejas separatistas, eram igrejas chamadas de igrejas independentes ou muitas vezes de congregacionais, quando essas igrejas congregacionais eram igrejas também
de governo congregacional. Elas não tinham uma estrutura de hierarquia, eles não queriam bispo, certamente eles também achavam que dentro de uma igreja local as coisas deveriam ser feitas de uma forma mais democrática, entendendo que o Novo Testamento era assim. Então, pessoas que chegavam a esse modelo de igreja era igreja congregacional. Havia separatistas na Inglaterra também que eram presbiterianos, eles não eram da igreja anglicana. Agora, os presbiterianos tinham um certo respaldo porque eles eram a igreja estabelecida oficial da Escócia e de alguns outros lugares onde também tinha igrejas bem daquele jeito. Bem, de qualquer forma, foi nesse contexto que surgiu o grupo de separatistas que passou a ser chamado de batista. Então vamos falar um pouco da história deles. Eu vou começar então de ordem cronológica com os batistas gerais. O nome geral é por causa da expiação geral. Batista geral são pessoas que tomaram o nome de batista, que eram, vamos dizer assim, pessoas que acreditavam que Jesus morreu por todos os indivíduos da terra de forma geral, a expiação geral, e não a expiação particular ou a visão calvinista. Mas então, como que surgiram os batistas gerais? Os batistas gerais acontecem, entram em cena, né? Os batistas gerais surgem muito por influência de um homem chamado John Smith. A pronúncia do nome dele certo é Smith, escreve com Y, tem gente que vê o Y e acha que tem que fazer uma pronúncia diferente, mas é Smith igual qualquer outro Smith. Mas então o que acontece? O John Smith, ele é muitas vezes apontado como o primeiro batista. É um pouco complicado isso, como você vai ver, porque de certa maneira ele certamente não terminou a vida como um batista. Mas o que acontece? O John Smith foi um ministro anglicano e ele era um puritano até uma certa data. Ele se formou, né, seu treinamento formal, em 1598. Veja, estamos falando bem assim. No final do século XVI, em 1600, no ano de 1600, ele foi eleito como palestrante da cidade de Lincoln. Esse era um cargo oficial do governo em matéria de religião, então ele estava trabalhando para o Estado dentro da igreja anglicana e ele era muito bem pago, era um cargo bem remunerado. A essa altura, ele era um puritano, ele era adepto da teologia reformada, ou seja, ele advogava o calvinismo e ele também favorecia a ideia de que o magistrado civil deve meio que controlar a igreja. Ele dizia que o magistrado civil tem o dever de promover a religião verdadeira e que deveria haver uma igreja oficial, então ele pensava bem dessa maneira. Tá? Então, um puritano de uma linha, vamos dizer assim, talvez de uma linha mais presbiteriana em algumas questões. Agora, ele chegou a escrever que era a responsabilidade do governante não somente promover uma religião correta, mas impor por meio de lei a adoração bíblica de Deus, de maneira que ele estava assim realmente no pensamento que o Estado tem que punir quem não estiver adorando a Deus direito e tem que coagir as pessoas a adorarem a Deus corretamente. Então, isso era bem assim a mentalidade. Então, isso é o que acontecia também nas nações protestantes. Eles tinham igrejas estatais e ele era bem desse pensamento. Mas ele se frustra cada vez mais com a igreja anglicana e então ele começa a ter conversas muito sérias sobre a natureza da igreja com seus amigos e os outros puritanos ali. Eles começam a ir na direção de separatismo. Em 1607, ele adota a posição separatista e ele chega à ideia, é impossível reformar a igreja anglicana, vamos sair. Aí ele se separa da igreja anglicana. Agora, um conjunto de outras pessoas acompanha, né? E eles começam uma espécie de movimentozinho, mas eles ainda não são batistas de forma nenhuma. Ele chega a advogar a ideia de que igreja propriamente é um conjunto de santos que se separa de todo pecado conhecido e que estão comprometidos em cumprir a vontade de Deus e que fazem um pacto com Deus e entre si mutuamente de ser uma igreja. Então, como que você forma uma igreja? Um pacto. Você cria um pacto, nós vamos ser uma igreja, nós vamos trabalhar juntos. E aí você forma uma igreja. Então, ele chega nessa conclusão. Então, com isso, eles formam uma igreja. Agora, a igreja deles é perseguida imediatamente pelo Estado, então, para escapar da perseguição, eles se mudam para a Holanda, onde eles têm uma margem maior de liberdade, apesar de não serem parte da igreja oficial daquele país. Os holandeses não estavam levando a coisa tão a ferro e fogo quanto os anglicanos, em relação a não conformismo, né? Então, eles vão para a Holanda. Agora, nessa condição de ir para a Holanda, ele, vamos dizer assim, ele se demonstra uma pessoa assim, eu diria um tanto instável,
porque a cabeça dele, assim, você conversa com ele um ano e ele pensa uma coisa, o ano seguinte ele já pensa outra, você volta a conversar com ele e assim, você vai ver assim, o que eu quero dizer quando você perceber assim, as posições que esse Smith abraçou. Ele havia, como anglicano, defendido a prática do uso de um livro de oração. Você sabe que a igreja anglicana tem um livrinho de oração. Vai fazer uma oração? Qual que é o objetivo da oração? Ah, é esse? Então é a oração número tal. Lê aquela oração. E uma coisa muito controlada, né? Pré-escrita e predeterminada, é um negócio um pouco esquisito. Mas ele havia sido, vamos dizer assim, um defensor daquela prática, dentro do anglicanismo. Mas aí ele começou a reconsiderar e disse, não, está errado. E aí ele foi para o outro extremo. Ao invés de simplesmente tirar aquilo, o que ele começou a dizer? Ele falou que tudo que for pré-estabelecido é adoração artificial. De maneira que qualquer música que você canta, que alguém já escreveu a letra dela, isso também é adoração artificial. Inclusive os salmos da Bíblia. Não pode não. Não é assim que adora a Deus. Aquilo foi aquela pessoa que adorou a Deus. Você não pode adorar a Deus, tem que ser um negócio mais espontâneo. Ele também rejeitou leitura do sermão. O homem não pode escrever o sermão antes, nem fazer nada assim não. Tem que chegar lá e é o que, naquele momento ele fala, o sermão. E rejeitou instrumentos musicais, ele também, outros também nessa época rejeitavam isso, mas é só para entender a direção que ele estava indo. E aí ele chegou na conclusão de que você não podia ler a Bíblia no culto, ok? Ler a Bíblia no culto estava errado. E o motivo era o seguinte, o texto original da Bíblia era perfeito e era inspirado por Deus, mas não existe uma tradução inspirada. Então, ele disse, qualquer tradução que você usar no culto é uma obra humana e não tem lugar para obras humanas no culto de Deus. Então, como ninguém mesmo sabia nem hebraico nem grego, o que eles passaram a fazer culto com, assim, discursos, pregação e tudo, mas sem a leitura da Bíblia. E você vê imediatamente o perigo nisso aí, e eu acho que isso contribui, de certa maneira, para a sua, vamos dizer assim, para o progresso de suas confusões. Bem, de qualquer jeito, isso no ano 1607 foi o início dessa igreja. Em 1609, 2 anos depois, ele chegou à conclusão de que ele deveria dissolver aquele grupo como igreja e começar uma igreja, e começar aquela mesma igreja de novo, porque aquele não tinha sido começado certo. O certo teria sido por batismo, batismo sob profissão de fé. Ele chegou à ideia de que você tem que ser batizado por profissão de fé para ser batizado corretamente. E então ele publicou um livro chamado O Caráter da Besta, em que ele rotulou o batismo infantil como a mais absurda heresia do espírito anticristão e pura tolice. Veja só, a mais absurda heresia. Batismo infantil, heresia. Eu diria que regeneração por batismo é uma coisa assim muito séria, um erro muito sério. Mas batismo infantil em si, eu não chamaria nunca de heresia, não. Agora, o John Smith escreveu o seguinte, os anticristãos que forem convertidos devem ser admitidos à igreja verdadeira sob batismo. Aquele batismo anterior nunca foi ordenado por Deus, nada mais sendo que um artifício do anticristo. Então, veja só, o que ele está dizendo é o seguinte, a pessoa que vem de outra igreja, que foi batizada na infante, ela, na verdade, ela nunca foi cristã, okay? É um anticristão. Ela recebeu o batismo do anticristo, porque ela foi batizada como infante. E quando ela for convertida, ela precisa ser batizada para se tornar um membro da igreja verdadeira. Qual que é a igreja verdadeira? A igreja, o movimento deles, a igreja que tem somente batismo sob profissão de fé. Isso ele está passando como se fosse assim, uma coisa essencial a ser um cristão verdadeiro. Bem, sua lógica então era basicamente a seguinte, batismo infantil é um batismo falso, porque o batismo correto é batismo de crentes. Então, seguindo esse ponto de vista, o que Smith fez, ele começou a procurar como que ele poderia ser batizado. E ele não encontrou nenhum grupo que ele considerasse, esse grupo é um grupo de pessoas fiéis. Não achou, não tem. Ele sabia que tinha alguns grupos anabatistas que ele poderia ter contactado lá na Holanda, ele teve assim alguma interação com grupos como os menonitas, mas nessa altura ele ainda via os menonitas com muita suspeita. Ele não via eles com bons olhos, ele achava que aquele pessoal lá não é realmente de Deus, não. Então, o que ele faz? Sem mais ninguém para batizá-lo, e certo de que ele tinha que ser batizado, ele resolveu batizar a si mesmo. Aí ele se batizou, ele se aspergiu e disse, né, agora eu sou batizado, eu posso batizar outras pessoas. Engraçado, não? Agora que eu sou batizado, eu posso batizar outras pessoas.
mas só que ele mesmo se batizou. Você percebe assim a coisa estranha nisso. Então, o seu companheiro e o principal líder junto com ele na igreja era um homem chamado Thomas Helbes. O Thomas Helbes, então, foi o segundo a ser batizado. Ele batiza a si mesmo, batiza o Helbes e depois ele batiza os demais membros da congregação e aí eles são constituídos de novo uma igreja. E então eles são considerados agora uma igreja de batizados. E eles estão onde? Eles estão na Holanda, a essa altura. Agora, a prática que eles adotaram ali atraiu muitas críticas e um antagonista, um homem chamado John Hetherington, um inglês, John Hetherington, levantou uma objeção que o Smith realmente não conseguia rebater. Ele falou o seguinte: olha, o argumento que vocês estão usando é aqui, vocês têm que fazer somente aquilo que tem prescrição bíblica, certo? Do tipo assim, não pode batizar criança porque não tem uma prescrição bíblica explícita, batiza-se crianças. E aí, para evitar o erro de fazer uma coisa que não está explicitamente na Bíblia, o que vocês fizeram? Vocês foram e fizeram uma coisa que não está explicitamente ordenada na Bíblia. Onde que está na Bíblia dizendo que uma pessoa pode batizar a si mesma? Okay? Então, realmente, ele não teve resposta. E o Hetherington escreveu, inclusive, o seguinte: ao tentar ser mais santo do que todos os outros, você acabou cometendo uma mazela. E o Smith entrou em crise. Ele não sabia o que responder. Ele ficou assim totalmente desarmado, porque ele não tinha realmente pensado, né, no fato que se batizar caía também numa contradição com o princípio que ele está dizendo. Tem que fazer só se a Bíblia está dizendo exatamente, tem que ser feito dessa maneira. Então, ele começou a procurar razões para acreditar em uma coisa diferente, para ele conseguir, vamos dizer assim, sair da crise que ele entrou e, na verdade, na vergonha que ele passou, né? Vamos dizer assim de passagem, na verdade, ele se comprometeu numa situação onde ele sentiu depois vergonha do que ele tinha feito. Então, ele repudiou o seu próprio batismo de si mesmo. E ele falou assim, não, tem que ter um outro jeito aqui. Agora, veja só, ele repudiou o seu próprio batismo, mas a congregação, que depois que ele se batizou, foi batizada por ele, continuou aceitando o batismo dele como o batismo certo. Ok? Bem, de qualquer forma, ele começou a se aproximar do grupo de menonitas que tinha lá na Holanda. Veja que eles ainda estão na Holanda. E lá tinha os menonitas, que são um grupo de anabatistas, e tem algumas peculiaridades. Ele começa a se aproximar desse grupo. Ele começa a acreditar em imortalidade condicional. O que é imortalidade condicional? Conhece o termo? Tem a ver com... Exato. Tem a ver com o seguinte: se você for salvo, então você continuará... Exatamente. Mas se você não for convertido, você sai de existência com a morte. Okay? Então, ele passou a pensar dessa maneira, ou seja, negou o inferno, adotou a ideia de aniquilação dos perdidos, né? E ele depois rejeitou também a doutrina do pecado original. Ele disse, não existe pecado original, uma pessoa nasce num estado de inocência. Ele elaborou um catecismo. Eu acho interessante como esse homem estava tão assim precipitado de escrever o que ele pensava. Ele devia ter deixado assim, deixa eu resolver. Se eu continuar acreditando isso por 5 anos, daqui a 5 anos eu acredito. Mas não, sabe? Ele escrevia assim, tipo assim, mudei de ideia e, né, anunciava para o mundo de uma maneira assim. Então, ele escreveu um catecismo e olha o que consta nisso. Ele diz, não existe pecado original. São as frases que você tem que decorar no catecismo, tá? Você está catequizando uma pessoa, tem que aprender isso. Não existe pecado original. Antes, todo pecado é real e voluntário, por meio de uma palavra, uma obra ou uma intenção contra a lei de Deus. Portanto, infantes não têm pecado algum. É isso que ele está dizendo. Então, agora veja só. Problemas assim, muito sérios com isso aí, né? O Helbes, o companheiro dele, vamos dizer assim, quase que o co-pastor dele, ele não acompanhou isso aí. Ele olhou isso aí e ele disse, não, ele aliás continuava acreditando em depravação total. Okay? Mas o Smith está indo embora, está vagando. Ele também rejeita a doutrina da eleição, né? Se ele nega o pecado original, é muito assim, na mesma linha, né? Fazer isso também. Ele diz o seguinte, eleição, ao invés de ser pessoal e incondicional, é a escolha de Deus de estabelecer um caminho para a salvação através da fé em Cristo. A expiação de Cristo é para todos, sem exceção. E isso ele está se aproximando cada vez mais dos menonitas. O Helbes
acompanhou Smith nesse ponto. Ele também rejeitou o calvinismo e foi nessa direção. E vamos lembrar que nesse período você já tem, além de grupos como os menonitas, que negam a doutrina da predestinação, como os reformados ensinariam, você também tem os arminianos que estão atuando na Holanda. Veja, isso é bem antes do momento em que vai ter o sínodo de Dort. Bem, o que acontece é que ele vai cada vez mais longe. Ele então adota uma doutrina menonita sobre a natureza de Jesus. Agora, os menonitas, eles não acreditam na humanidade real de Cristo. E isso é uma questão assim bastante lamentável e perigosa. Porque o que eles acreditam é que Jesus, ao invés de ser filho de Maria, ele nasceu de Maria, mas ele não tem a natureza de Maria. O que Jesus tem é um tipo diferente de carne, que foi criado no céu e foi plantado dentro de Maria e só cresceu dentro dela. Então Jesus não é realmente um humano nesse sentido. Ele nasceu de Maria sem ser realmente filho de Maria. Você já consegue entender o que eu quero dizer? Então, nesse sentido, sim, não, isso aí nega a humanidade de Jesus. E essa doutrina dos menonitas é o tipo de coisa assim, que ela vai contra todos os credos, mas é aquela tendência dos anabatistas de querer dizer o quê? Não, aqueles credos foram feitos por pessoas que eram da igreja estatal, e eles então não sabiam nada, eles não eram de Deus. Então essa visão. Aí eles também, sendo bem fracos teologicamente, não tiveram, vamos dizer assim, as basilares para evitar que eles caíssem em erros na cristologia, questões básicas da cristologia. Uma coisa assim, lastimável isso. Mas aí ele foi nessa direção. E de novo o Helwes não acompanhou não. O Helwes olhou isso aí e disse, aliás, ele repreendeu diversas vezes o Smith sobre isso, falou com ele assim, você está desviando da fé, isso não está certo não. E depois ele também negou a doutrina da justificação pela fé. Olha o que o Smith escreveu. A justificação do homem perante o tribunal divino, que é tanto um trono de justiça como de misericórdia, consiste parcialmente na imputação da justiça de Cristo recebida pela fé e parcialmente em uma justiça inerente ao próprio homem. Os santos possuem essa justiça em si mesmos, por meio da operação do Espírito Santo, o que chamamos de regeneração ou santificação, uma vez que justo é aquele que pratica justiça. Ok? Então, Deus nos declara justos não porque Cristo nos deu a sua justiça, mas porque Deus olha para a gente e constata e diz, ele pratica justiça. Então condiz que eu o chame de justo. Então a justificação tem o lado de Cristo, sim, mas tem também o lado de você ter uma justiça. Então ele, na verdade, só sai fora da doutrina da justificação pela fé somente. E isso levou o grupo a se dividir. O Smith e seus seguidores acabaram buscando aceitação entre os menonitas. Eles resolveram se tornar menonitas. Eles foram formalmente aceitos em janeiro de 1615, na própria Holanda. Agora o Smith ele tinha morrido antes deles conseguirem ser aceitos pelos menonitas. Os menonitas foram muito cautelosos em abraçar esse grupinho que vinha para dentro do seu meio, e na demora que isso envolveu, o Smith morreu, e só 2 anos depois que ele morreu é que o grupo de pessoas que aceitaram as suas conclusões mais recentes, antes da sua morte, foram e viraram menonitas. Agora, para virar menonitas também, uma coisa que você sabe, o Smith também passou a defender a tese anabatista de que um cristão jamais pode desempenhar o papel de magistrado civil, que é errado servir nas forças armadas e tudo aquilo, ser pacifista e tudo. Então ele abraçou toda aquela ideia e ele acabou, no fim da vida dele, um menonita aguardando homologar sua aceitação. Agora, então, como eu disse, o grupo se dividiu. Então, esse primeiro grupo que formou uma igreja, que vai ser chamada daqui a pouco, ainda não, mas vai ser chamada daqui a pouco de batistas, se organizou dessa forma na Holanda, se dividiu, o Smith saiu e o Helwes toma o restante do grupo e muda de volta para a Inglaterra agora. Nessa altura eles vão embora, eles voltam para a Inglaterra com seu grupo. E quando eles chegam na Inglaterra, isso é em 1612. Então eles estabeleceram a primeira igreja, que foi chamada de Batista, na Inglaterra. Agora tem muitas coisas que a gente tem que entender sobre esse grupo. Esse grupo, eles usavam de aspersão, como eu disse, o Smith se aspergiu e aspergiu os outros, então eles na verdade eram batistas em nome, mas eram aspersionistas. E eles também eram dessa linha arminiana e chegaram a afastar de diversas questões das suas origens puritanas.
Ok, mas então chegando de volta na Inglaterra, eles passam imediatamente a ser perseguidos pelo Estado e pela Igreja Anglicana. O Helwys escreve um livro chamado Uma Breve Declaração sobre o Mistério da Iniquidade, em que ele ataca todo mundo, né? Ele faz um ataque, tipo assim, todos os grupos estão errados. Aí ele ataca o catolicismo romano, o anglicanismo, o puritanismo e o separatismo. Ele está, né, dando tiro para todo lado. E ele também escreveu um tratado defendendo a expiação geral, a visão arminiana da expiação. Ele é preso e ele morre na cadeia no ano de 1616. Mas aquele movimentozinho continua e eles ganham o nome de batistas, vão ser chamados de batistas gerais por causa da sua doutrina da expiação geral. Agora, é importante entender que esse grupo de batistas gerais se consideravam protestantes. Eles não se consideravam a continuação do movimento anabatista medieval ou do continente. Veja só, o Smith foi nessa direção, mas eles separaram do Smith quando ele se aproximou demais daquele grupo. Eles ainda pensavam em si mesmos como sendo o quê? Como sendo uma igreja protestante. E eles entendiam a sua origem como tendo saído da igreja anglicana, como um grupo separatista protestante, que tinha desavenças com a igreja anglicana. Então vamos entender um pouco sobre isso aí. A história dos batistas gerais é uma história assim, muito trágica. Eles assim desviaram da fé rapidamente, eles se tornaram socinianos, ou seja, eles negaram a divindade de Jesus. E isso começou a acontecer assim muito rápido, uma coisa de uma geração. Eles assim afastaram da doutrina da Trindade. Agora, nesse processo que eles estavam se afastando da doutrina da Trindade, houve alguns batistas gerais que tentaram impedir o grupo de seguir nessa direção. Eles contenderam contra isso e tentaram realmente, vamos dizer assim, resgatar esse grupinho de ir nessa direção. Então, nesse intuito, um homem chamado Thomas Monk escreveu uma confissão de fé no ano de 1679. Veja, isso é uma confissão de fé dos batistas gerais e é escrita em 1679. Eles entendiam que uma confissão de fé poderia ser um instrumento útil para ajudar a sua denominação, por assim dizer, não apostatar, porque ela estava indo numa direção do socinianismo, negando a divindade de Jesus. O título dessa confissão de fé é muito interessante. Ouça o nome: Um Credo Ortodoxo ou uma Confissão de Fé Protestante. É assim que foi escrito no título. E depois tem um subtítulo. O subtítulo é um documento que visa unir e confirmar todos os verdadeiros protestantes nos artigos fundamentais da religião cristã contra os erros e heresias da Igreja de Roma. Então, o que eles estão dizendo aqui? Bem, primeira coisa que eu quero que você veja é que eles estão escrevendo essa confissão de fé, esse documento, no intuito de unir todos os verdadeiros protestantes. Por quê? Porque eles se consideram o quê? Protestantes. Eles entendem, nós somos verdadeiros protestantes e nós temos que evitar as heresias e tal. Eles elaboraram esse documento. Eles têm no seu artigo 37 sobre as Sagradas Escrituras o seguinte: entendemos que as Escrituras Sagradas consistem nos livros canônicos do Antigo e do Novo Testamento, conforme traduzidos para nossa língua materna inglesa, dos quais nunca houve nenhuma dúvida quanto à sua veracidade, nem sua autoridade nas igrejas protestantes de Cristo até hoje. Ok, então aqui você tem mais uma afirmação da parte deles de que eles são uma igreja protestante e eles estão junto com os outros. Eles querem afirmar: nós somos uma igreja protestante padrão. Nós não somos uma igreja que nega a Trindade, por exemplo. E a gente aceita o mesmo cânon das Escrituras e tal. E é isso que os batistas gerais estão fazendo. Mas apesar disso, eles têm algumas peculiaridades assim, muito estranhas. Eles são um grupo, assim, como eu disse, o próprio fato de não fazer leitura bíblica no culto. Então, assim, você sabe que eles não tiveram, então, assim, um ensino que seria doutrinariamente fundamentado na Bíblia nos cultos. E eu acho que a própria realidade deles rejeitar a doutrina da Trindade e a natureza divina de Cristo tem muito a ver com isso aí. Eles ficaram deficientes rapidamente. Ou seja, eles apostataram, ok? Só para vocês terem uma ideia desse grupo, eles chegaram a crescer, veja, eles fundaram, voltando para a Inglaterra, a primeira igreja batista na Inglaterra em 1612. E no ano de 1630, eles haviam crescido, chegado a 6 congregações, ok? Mas em pouco tempo, eles vão ser
tudo apóstata, eles vão deixar de ser cristãos, em qualquer sentido da palavra. Mas vamos colocar eles de lado agora e vamos falar sobre os batistas particulares. Agora, é importante falar sobre esse grupo que nós já falamos, porque apesar de terem se desviado, eles fizeram uma contribuição interessante, que eles foram os primeiros, os batistas gerais foram os primeiros a advogarem a ideia de liberdade de consciência e separação de igreja e Estado, da forma em que batistas farão. Ok? Nós vamos explicar isso daqui a um pouco. É muito diferente do que a visão anabatista propriamente. Então, os batistas particulares. Um segundo grupo de batistas apareceu na década de 1630. Esse segundo grupo fez reaparecer a prática de batismo por imersão naquela parte do mundo. Porque eu digo reaparecer porque a gente sabe que bem antigamente havia batismo por imersão. Os gregos continuaram fazendo isso, apesar que faziam com criança, né? Mas então vamos falar um pouco sobre esse grupo. Os batistas particulares saíram da igreja separatista congregacional. Então vamos entender como que são as coisas. Uma igreja congregacional foi organizada em Londres no ano de 1616, okay? Ali na capital mesmo da Inglaterra, em 1616. Essa igreja tinha um nome muito engraçado. Por falta de outro nome, eles deram um nome baseado nos líderes da igreja. Os 3 primeiros pastores foram sob o nome de Jacob, Lanthrop e Jesse. Então era a igreja Jacob, Lanthrop, Jesse. Vai entender, né? Mas então, eles eram uma igreja congregacional, ou seja, separatistas que adotaram princípios de governo congregacional de igreja. Então, todos os membros dessa igreja estavam muito preocupados em ser bíblicos em todas as coisas. Eles achavam que eles tinham a oportunidade, como uma igreja separatista, de realmente reavaliar e procurar ser bíblicos em tudo. E nessa busca, alguns chegaram a questionar o batismo infantil, levantaram a questão também de como que uma pessoa deve ser batizada, se não deveria ser por imersão. A posição que eles adotaram foi a seguinte: nós vamos tentar ser rigorosamente bíblicos em tudo. Eles usavam uma expressão, até um alfinete a gente pega por Jesus. Se cair um alfinete, a gente pega ele, se Jesus está pedindo para a gente pegar um alfinete. Ou seja, você vê que eles estão assim, tentando ser meticulosos. Então eles acham assim, um Lutero, um grande homem de Deus, a gente considera ele demais, mas quem garante que Lutero levou a reforma ao seu estado, vamos dizer assim, perfeito? Ele acreditava, por exemplo, em consubstanciação. Tem coisas aí que a gente tem que ver, que ele ainda estava sob a influência de Roma. E é possível que existem elementos de romanismo ainda nas igrejas protestantes. Não elementos heréticos que impedem que eles sejam irmãos, mas elementos onde eles talvez ainda tenham vestígios de pensamento católico medieval que não é realmente bíblico. Vamos então reavaliar isso. Então essa foi mais ou menos a visão da coisa. Então, dentro dessa igreja congregacional, sem desavença, sem briga, estudando e conversando sobre isso, e foram conversas bastante amistosas, alguns chegaram à conclusão de que eles deveriam realmente praticar o batismo só de crentes. E os outros não estavam convencidos disso. Aqueles que se convenceram disso, então, se organizaram e pacificamente se separaram para fundar sua própria igreja, e surgiu assim a primeira igreja batista no ano de 1638. Então, esse segundo grupo. E agora, esse segundo grupo, imediatamente, é passado a ser chamado de batista. Por quê? Porque eles vão batizar aqueles que creem somente. Então, são chamados de batistas. E aí tem aquela questão. Aí tem aqueles outros batistas. Não, esse aqui não é o mesmo batista, não. Nós somos batistas particulares. Ou seja, nós acreditamos em expiação particular. Jesus morreu pelos eleitos em particular. E não como os outros. Os outros são batistas gerais. Então, daí vem esses 2 nomes, ok? E existem algumas outras diferenças profundas também, como vocês vão ver. Esse segundo grupo, ele era, vamos dizer assim, muito mais da linha puritana mesmo, e ele não se afastou do puritanismo como os batistas gerais. Eles mantiveram basicamente tudo, eles discordaram da igreja, eles discordavam dos puritanos e da linha dos presbiterianos e de outros grupos assim, reformados, apenas em 2 questões, que era a questão de eclesiologia, né, o governo de igreja e tudo, separação da igreja do Estado, que a igreja não deveria ser vinculada ao Estado, isso é parte da eclesiologia, e a questão também do batismo, que também é uma questão de eclesiologia, né? Então eles passaram a entender que o batismo deveria ser só de crentes. Então vamos falar um pouco sobre isso. Esse segundo grupo, então, que começou a sua igreja em 1638, rapidamente passou a ser caluniado e ser associado com pessoas que eles não queriam ser associados, como, por exemplo, os batistas gerais
e como anabatistas do continente. Eles não queriam que as pessoas pensassem que eles fossem assim, então o que eles fizeram? Eles rapidamente elaboraram uma confissão de fé. Veja, a igreja foi organizada em 1638 e eles escreveram uma confissão de fé em 1643, uma questão de 5 anos depois de ser organizada como igreja. Eles rapidamente se organizaram, escreveram um documento extenso, uma confissão de fé, declarando sua posição. Essa foi chamada a primeira confissão londrina. Eles só conseguiram publicá-la no ano seguinte, em 1644. Então entrou para a história como a Confissão Londrina de 1644. Foi escrito no ano anterior. Agora, eles eram, nesse sentido, unânimes em considerar que eles eram protestantes, puritanos, da Reforma, e que eles concordavam com o pessoal da Reforma em relação a tudo, com exceção em relação à questão de quem que era candidato propriamente para batismo e como deveria ser o governo da igreja, essa questão da separação da igreja e o Estado. Então, o propósito da confissão de fé que eles escreveram era exatamente para acentuar a sua semelhança com os demais reformados. Eles escreveram uma confissão de fé com o anseio de acabar com as impressões erradas a respeito de quem que eles eram. Então, foram essas suas intenções. Eles se identificavam como reformados, eles não se identificavam com anabatistas do continente. Na verdade, eles eram reformados e entendiam até que eles eram reformados mais consistentes que os outros, porque eles entendiam que eles estavam apenas aplicando o princípio regulador no culto, que vem exatamente da ala reformada. Ok? Então, veja só, pessoas estavam acusando eles de serem socinianos, ou seja, de negar a divindade de Cristo. Por quê? Porque havia isso entre os batistas gerais. De serem aniquilacionistas, que havia isso também entre os batistas gerais. Serem arminianos, ou até pelagianos, porque os batistas gerais eram arminianos. E o Smith, que já havia saído do movimento, né, e já tinha morrido há décadas, ele havia negado o pecado original, e adotado uma posição mais pelagiana mesmo, nem arminiano, não podemos dizer que ele era. Então, as pessoas estão dizendo o que aqui? Esse grupo de batistas, eles são assim. Então, eles escreveram a confissão de fé exatamente para corrigir isso, para que as pessoas não tivessem uma impressão errada de quem que eles eram. Eles tiveram sucesso com isso, eles publicaram a confissão de fé, ela foi circulada, líderes eclesiásticos tiveram, assim, a oportunidade de ler o que eles acreditavam, e esse pessoal não é tão longe do que nós cremos, nada não. Então, os outros puritanos passaram, vamos dizer assim, a enxergá-los com com bons olhos e não com aquela rejeição, achando que eles eram mais um grupo de pessoas que negavam o pecado original, a doutrina da divindade de Cristo e tudo mais. Ok, e mais tarde um pouco eles vão adotar uma segunda confissão de fé, e eu quero explicar um pouco sobre isso. A confissão de fé que se tornou mais padrão para os batistas, que durou mais tempo, foi a confissão de fé chamada de 1689, mas só para me explicar como que se desenvolveu. A primeira confissão de fé foi escrita totalmente por eles, um documento totalmente original, ok? Mas foi escrito mesmo enquanto a Assembleia de Westminster estava reunida. Em 1648, veja só, 5 anos depois que eles escreveram a confissão de fé, saiu a confissão de fé de Westminster, que era feita para ser a confissão de fé para a Igreja da Inglaterra, mas acabou não sendo, porque não durou, vamos dizer assim, o domínio dos puritanos do parlamento, essa coisa não durou, mas era essa a intenção. Então, o que acabou acontecendo foi que aquela confissão de fé de Westminster ficou sendo a confissão dos presbiterianos, porque na Assembleia de Westminster você tinha um grande número de presbiterianos, tinha congregacionais e tinha outros grupos dissidentes, e você tinha até mesmo pessoas que eram bem assim de uma linha anglicana. Mas o que prevaleceu na Assembleia de Westminster foi a posição presbiteriana. Então, depois que, vamos dizer assim, não se tornou a confissão de fé da Igreja Anglicana, o que acontece é que os presbiterianos adotaram ela para eles mesmos, tipo assim, para a gente isso aqui está ótimo, realmente é uma confissão muito boa. Mas, alguns anos mais tarde, para ser preciso, 10 anos mais tarde, os congregacionais, que diversos deles existiam já na Inglaterra nessa altura, as igrejas congregacionais resolveram fazer o seguinte, pegar a confissão de fé de Westminster e readaptá-la da maneira em que eles acreditavam. Porque, veja bem, vários dos membros das igrejas congregacionais estiveram presentes na Assembleia de Westminster, só que eles foram votos vencidos em alguns pontos. Então, o que eles quiseram? Eles quiseram, vamos pegar o documento que nós ajudamos a construir, mas vamos colocar os parágrafos que representam o nosso ponto de vista em diferente do ponto de vista que os presbiterianos não conseguiram prevalecer para que fossem colocados daquela forma no documento. Então, eles fazem exatamente isso. Eles se organizam
e fazem a sua confissão de fé, que é essencialmente a confissão de fé de Savoy, que é chamada, 1658. A confissão de fé de Westminster, só que de uma perspectiva congregacional, onde ela tira elementos que são propriamente presbiterianos com os quais os congregacionais não concordam. E eles fizeram isso para afirmar a sua unanimidade com o restante dos reformados na Inglaterra, com o restante dos puritanos, com os presbiterianos e quase tudo. E a ideia é tipo assim, gente, nós concordamos em quase tudo. E já que já está escrito dessa maneira nesse documento, a gente concorda com tudo isso aqui, não faz sentido a gente fazer uma outra confissão e falar com outras palavras. Isso aqui a gente aproveita e a gente coloca só os parágrafos onde nós temos pensamentos diferentes e aí mostramos o seguinte, mostramos para o mundo inteiro que nós estamos muito próximos de vocês. Então essa era a intenção. Os batistas viram isso, eles acharam que isso era uma coisa muito boa de se fazer. Então em 1677, 9 anos depois dos congregacionais, eles conseguiram produzir o seu documento dessa maneira. Agora, veja só, 1677. E, no entanto, a confissão é chamada da Confissão de 1689. Por quê? Porque eles não puderam publicar por causa da oposição que havia por parte da coroa. Nessa altura, eles tiveram que esperar mais 12 anos se passarem antes que, com a Revolução Gloriosa, a deposição do rei que queria reintroduzir o catolicismo no país, eles tiveram liberdade de publicar sua confissão de fé. Então, a confissão de fé, a segunda confissão londrina, a confissão de 1689, veja na introdução o que ela diz. Nós queremos convencer a todos que não sentimos uma coceira para entupir a religião com palavras novas, mas que concordamos com aquela forma de palavras sãs em concordância com as Sagradas Escrituras usadas por outros antes de nós. Agora, olha só o que eles estão dizendo. Esses outros que antes de nós expressaram dessa maneira a fé deles, a gente concorda com eles falaram muito bem. Então não tem motivo para a gente pegar e ficar assim, dizendo a mesma coisa com outras palavras, para mostrar nossa proximidade, para mostrar nossa afinidade por esses irmãos, nós vamos falar a mesma coisa, vamos usar o documento que eles fizeram, usar as mesmas palavras, mas só onde a gente discorda, a gente vai dizer assim, aqui tem diferença. Então você pode até pegar, existe isso na internet, e eu tenho também, se você quiser, uma comparação das 3 confissões de fé, Westminster, Savoy e Batista. E o que você vai olhar? Você vai olhar e você vai ver assim, tudo igual, tudo igual, tudo igual, só um parágrafo ou outro que vai ter alguma diferença. Os batistas têm, em alguns momentos, trechos da primeira confissão de fé, que eles gostavam tanto que eles não quiseram abrir mão deles. Então, por exemplo, tem sobre a perseverança dos santos, por exemplo, eles têm um texto muito bonito da primeira confissão de fé, que eles incluíram na confissão. E ficou muito mais, assim, até, eu acho, bonito do que o que está na confissão de Westminster, porque eles pegaram do documento batista original e falaram assim, esse parágrafo aqui nós não vamos deixar de incluir nesse documento não, ok? E algumas coisas assim você vai ver que são diferentes, mas essencialmente eles fizeram isso, ok? E veja só então, o que os primeiros batistas particulares estão fazendo? Eles estão querendo dizer o seguinte, nós somos iguais aos outros protestantes, em praticamente tudo. Tem isso aqui que a gente não consegue pensar igual a eles. O restante nós somos iguais. E eles estão tentando afirmar isso e usar a confissão de fé que os outros também usam, quase toda, por quê? Exatamente para mostrar essa aproximação e essa harmonia em relação a tudo mais. Ok, bem, então vamos falar sobre o credo do batismo que surgiu entre eles. Lembra que eu disse que eles se separaram da igreja congregacional dentro do contexto de entender assim, o certo mesmo é batizar só aquela pessoa que crê. Como que então isso aconteceu? Como que eles chegaram a essa ideia e por quê, né? O entendimento que eles tiveram é que, se você olhar historicamente, havia, sim, desde lá da era apostólica, indicação de que o batismo era praticado quando a pessoa cria. E até mesmo filhos de crentes. A gente estudou sobre isso já tem um bom tempo na história da igreja, né? Mas até mesmo, por exemplo, filhos de bispos, pessoas assim, não eram batizados em infância por algum tempo, depois que essa prática entrou na igreja. E eles tiveram também o entendimento que o batismo infantil que entrou na igreja primitiva não era o batismo infantil conforme Zwingli ou Calvino, né, a ideia da aliança, mas era batismo porque batismo salvaguardava aquela criança em caso de morte. Então eles se separaram daquilo e disseram assim, mas se for esse o raciocínio, então não tem nada a ver. E realmente é claro que os presbiterianos, por exemplo, os luteranos não pensavam dessa maneira, mas eles continuaram uma prática que eles entenderam entrou na igreja por causa disso. Eles também constataram que
os primeiros batismos eram geralmente por imersão. Isso é fácil de ver, você vê no próprio Didaquê, ele defende isso, de preferência por imersão, só em caso excepcional de outra maneira. E eles dizem também que você pode olhar os próprios batistérios das igrejas mais antigas, eles têm batistérios que são pequenas piscinas para você poder encher de água e a pessoa entrar lá dentro e ser batizada. Você sabe que eles não estão fazendo isso para poder jogar água em cima da cabeça. Nenhuma igreja que é aspersionista faz um batistério, não tem motivo de fazer. Então eles sabiam que havia essa realidade histórica. E no meio disso aí, o que eles fizeram então foi dizer, bem, vamos então fazer a seguinte questão, nós vamos batizar só quem já professou fé, e primeiro é importante entender isso historicamente, primeiro eles começaram a fazer isso se batizando por aspersão, e depois eles chegaram na conclusão de que também era ideal fazer o batismo por imersão, e passaram a adotar a imersão. Agora, não existe evidência histórica de que eles rebatizaram por imersão pessoas que foram batizadas por aspersão após a fé. Então, os primeiros foram batizados por aspersão, ok? Isso é um negócio que é interessante porque, olha só, dentro do contexto da Igreja Batista, a gente tem um problema com isso, que tem muitos batistas que não conhecem muito bem da própria história e são meio teimosos com isso. Então, teve até uma polêmica nos Estados Unidos na primeira década do século XX, do século passado, onde um pastor que era presidente da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, dava aula em seminário da denominação, alguém perguntou para ele se os primeiros batistas rebatizaram por imersão os membros da igreja que haviam sido batizados por aspersão. E ele disse que não. E o rebu foi tão grande, as pessoas se voltaram com ele com tanta veemência que eles o tiraram do cargo por causa de ter falado isso. Isso por quê? Porque surgiu uma mitologia dentro da Igreja Batista, da sua própria história, que negava assim as reais origens. E então as pessoas começaram a acreditar que o batismo por imersão... E a gente vê umas pessoas assim que são tão ignorantes, eles começam a dizer assim, não, nós somos a continuação dos valdenses. Sim, no sentido de os valdenses, mas não existe evidência nenhuma de que os valdenses eram imersionistas, e nem mesmo que eles eram credo-batistas. É uma questão assim, você não consegue provar esse tipo de coisa. A verdade que você sabe é que os valdenses se uniram com os reformados suíços. Então você não consegue provar uma continuidade de batistas anterior a esse movimento. Existe muito isso hoje, querer dizer assim, os batistas vêm dos anabatistas. Aí o pessoal não sabe nem que eram os anabatistas, nem de onde vêm os batistas. Então, gera assim esse tipo de confusão. E o motivo disso, a motivação disso, eu digo assim, isso é na verdade aquele espírito meio do catolicismo, sabe? Nós é que somos a igreja verdadeira, nós somos a igreja que Jesus fundou. E por que a sua igreja? Ah, não sei, deve ser porque eu fui convertido nela, então se eu fui convertido nela, com certeza foi essa, sabe? É mais ou menos assim. Mas eu acho isso uma coisa tão engraçada, porque o que eles, quando começam a ir nessa direção, é uma coisa assim, que eles não conseguem fornecer documentos históricos, mas você não convence um cara que crê isso, do contrário, pela falta de evidência. Ele diz, não, eu não estava lá, não posso provar, mas eu tenho certeza que foi. E ele fica na mesma categoria, por exemplo, de um adventista que está dizendo assim, nós é que somos a continuação e os valdenses eram igual a gente. Não consegue provar? Não, não consegue provar. E como é que você sabe então que foi? Não sei, só sei que sim. Tá? Então, é esse tipo de mentalidade. Então surgiu esse movimento batista e hoje em dia, se você contar assim, a verdade sobre a origem do movimento batista, tem gente que te crucifica, que diz assim, não, os batistas eles vêm lá de trás e sempre teve o batismo por imersão. Não sempre teve o batismo por imersão. O batismo por imersão foi reintroduzido nesse momento em que o credo do batismo por imersão é reintroduzido nessa altura. Agora vamos entender então o que isso significa. Se você entende que o batismo é necessário para a salvação e que só é batismo por imersão, você vai ter que acreditar que a igreja sumiu e só os batistas imersionistas resgataram a igreja. Mas nem os primeiros batistas acreditavam nisso, e isso eu diria não é doutrina batista. Okay? Então, de vez em quando a gente tem pessoas assim, que têm essa visão assim, muito beligerante, né, em relação a outras questões. E eu diria assim que o espírito batista original não é brigar sobre imersão, é praticar imersão, mas insistir não em imersão, mas insistir em credo batismo. Isso é a visão batista original. Okay? Agora, isso então, os batistas são muito diferentes do que os anabatistas.
E eu quero dar alguns exemplos do porquê disso. Então veja só, primeira coisa. A confissão de Schleitheim. A confissão de Schleitheim, dos Anabatistas de 1527. Vamos lembrar o que é isso. Isso foi o documento produzido depois do fiasco de Münster. Lembra da cidade de Münster, onde os anabatistas tomaram a cidade, tentaram introduzir uma teocracia, né? Disseram que existia um rei Davi e tudo mais. E aquele negócio deu tudo errado. E eles, na verdade, foram assim, pessoas ímpias, né? Obviamente, pela sua conduta. Outros anabatistas, como aquilo havia sido tão assim, vergonhoso, tentaram se distanciar disso e tomaram uma postura totalmente, nós não podemos nos envolver com o Estado. Estado é coisa do diabo, política do diabo, não é de Deus. E eles escreveram uma confissão de fé dizendo isso para o mundo, tentando meio salvar a imagem deles, dizendo assim, o que aconteceu em Münster nunca vai acontecer com a gente, porque a gente é contra a política, entendeu? Então isso era uma das questões. E aí eles também declararam as suas posições sobre outras coisas. Olha o que a confissão de Schleitheim diz sobre batismo. O batismo deve ser dado a todos aqueles que se arrependem e mudam de vida, e que verdadeiramente acreditam que seus pecados são lavados por Cristo, e a todos aqueles que andam na ressurreição de Jesus Cristo, e que desejam ser sepultados com Ele na morte, para que possam ser ressuscitados com Ele, e para todos aqueles que, com esta compreensão, o pedem a nós e o procuram para si. Isto exclui todo o batismo infantil, a maior e principal abominação do anticristo. Ok, eu digo isso com um certo desdém, me desculpe, mas eu não consigo fazer de outra maneira. A maior e principal abominação do anticristo. Sério que de tudo que eles olharam que estavam na Igreja Católica, eles acharam muita coisa errada, mas eles olharam assim, mas a coisa principal que está errada na Igreja Católica é o fato que eles realizam o batismo de infantes. É isso? Oi? Poxa, isso de menos. Sinceramente. Eles estavam sendo mortos diariamente, eles deviam pelo menos dizer que a Inquisição era piorzinha do que essa. Mas é estranho. Agora, para os anabatistas, então, você tem que entender que eles realmente sustentavam que os luteranos, os reformados suíços, os presbiterianos, as pessoas, eles não eram salvos, eles não eram crentes, eles eram uma igreja falsa, porque eles tinham mantido uma das abominações do anticristo, então a doutrina católica era, vamos dizer assim, estava presente entre eles. Seria mais ou menos como a gente olharia a coisa e dizer assim, o que aconteceu ali? Eles tiraram o Papa. Tiraram o Papa, é mesmo? Não, então é reforma. Sim, e eles tiraram as imagens. Eles tiraram a imagem, que legal. Então a coisa está indo bem. Não, mas eles ainda acreditam em salvação por obras. Aí a gente diria assim, então eles ainda são hereges. E eles estão dizendo isso, os anabatistas estão dizendo assim, esses grupos ainda são hereges. E então realmente o pensamento deles era o quê? Que a igreja sumiu no tempo e só reapareceu com movimentos como o deles. É bem isso assim, eles não acreditavam em reforma, eles acreditavam em restauração da igreja. Bem, então, sobre essa questão do batismo por imersão, deixa-me explicar um pouco do que está envolvido nisso aqui. O significado da palavra batizo no grego, né, conforme eu aprendi a pronunciar essa palavra grega nos Estados Unidos, é uma palavra que significa imergir ou submergir uma pessoa. Então, o seu sentido mais natural seria esse. As pessoas podem contender sobre se é o único sentido, né, da palavra, mas, na verdade, ninguém vai disputar que é um sentido da palavra imergir, ok? Porque é o seu sentido mais básico. Calvino, por exemplo, escreveu o seguinte sobre essa questão. Quer a pessoa batizada seja totalmente imersa, e isto quer seja uma vez ou 3 vezes, como as igrejas gregas faziam, ou quer seja apenas borrifada com água, não tem a menor importância. As igrejas devem ficar à vontade para adotar qualquer uma delas, de acordo com a diversidade de climas, apesar de ser evidente que o termo batismo significa emergir e de ser a forma usada na igreja primitiva. Então, o que Calvino está dizendo? E o que Calvino está dizendo é o que seria reconhecido basicamente por qualquer pessoa informada sobre esse assunto. A palavra significa emergir, e a igreja primitiva usava dessa maneira. Agora, não é que tem que ser dessa maneira.
é possível ser de outra maneira, e as igrejas podem ficar à vontade. De maneira que Calvino estava tranquilo em relação ao batismo por aspersão. Vocês lembram do Didaquê, que é um documento do início do segundo século cristão? Ele diz a mesma coisa, ele diz, você tem o batismo por imersão de preferência, mas não sendo possível, pode ser de outra maneira. Então essa é a posição que Calvino defende, e aí como a prática já era prevalecer a prática de batismo por aspersão, ele simplesmente continuou com isso. Mas em momento algum ele diria, se você fizer imersão, você está fazendo um método errado. Okay? Não era essa a ideia. Então o que os batistas estavam falando é o quê? Mas se nós estamos livres para fazer o nosso próprio batismo do nosso jeito, por que não fazer daquela maneira? Entendeu? E daí a prática. Mas não era uma coisa assim, contenciosa, pelo menos a princípio, eu acho que muitas igrejas batistas veio a ser, mas não era uma coisa contenciosa que diz, se você não for imerso, então de forma alguma você foi batizado. Okay? Não era essa ideia aqui não. Eu diria que os batistas hoje fariam bem, em geral, de estudar um pouco a sua história, e estudar a história desse assunto todo, e se afastar de uma ideia sectária que às vezes existe, que existem muitas igrejas batistas que dizem o nosso batismo é o batismo da igreja batista. E isso é uma coisa assim que chega a ser ofensivo, sabe? Um cara é convertido, por exemplo, numa Assembleia de Deus, ele é batizado sob profissão de fé em Cristo por imersão. Ele chega numa igreja batista e pedem para o cara batizar de novo. Mas se o cara foi batizado por testemunho de Jeová, ele tem que ser batizado, porque ele não foi batizado numa confissão de fé cristã. Mas se o cara foi batizado numa Assembleia de Deus, onde as essências da fé estão presentes, e a conversão dele se deu ali antes dele ser batizado, naquele contexto, um batista realmente peca por insistir que ele seja batizado de novo. Muitas igrejas batistas fazem isso, é uma coisa lastimável ao meu ver. Mas isso também vem do quê? Porque, olha só, os batistas surgiram num contexto em que quem estava batizando por profissão de fé, onde eles estavam, era só eles, de maneira que ia adotar a prática. Se você vem de outra igreja, você vai ter que ser batizado aqui. Mas por quê? Porque lá tinha sido batizado como infante, ou nem tinha sido batizado, talvez, entendeu? Então, nesse contexto, os batistas diziam, você vem para cá, você vai ter que ser batizado na nossa igreja, porque você foi batizado infante lá. E aí se fazia isso. E muitos ali nas primeiras décadas, muitos presbiterianos congregacionais e outros puritanos se tornaram batistas e foram para a igreja batista e foram batizados na igreja batista, entendendo que o seu batismo infantil não era aquilo que realmente deveria ter sido feito. Então, isso aconteceu com muita gente. E as igrejas batistas ganharam seu volume, assim, pessoas chegando às mesmas convicções e se tornando batistas. Agora, isso não quer dizer que se uma outra igreja que não for, por exemplo, da nossa mesma instituição denominacional, pratica a mesma coisa, que um batista é justificado em dizer, se você vem de uma outra denominação para a nossa igreja, então você tem que ser batizado, porque a gente recebe pessoas pelo batismo. É totalmente não entender o porquê que começou a ser dessa maneira. Ok, mas vamos então falar um pouco sobre isso. O historiador Thomas Crosby, ele foi historiador batista do século XVIII. Ele documentou bastante sobre a origem dos batistas e ele escreveu, ele documentou e provou de forma conclusiva que os batistas particulares foram os primeiros a praticar batismo por imersão e que a insistência neles em batismo por imersão foi justamente por causa da ênfase no princípio regulador no culto. Ou seja, já que nós somos reformados, entendemos que, coerentemente com esse princípio, seguindo a linha reformada, você tem o princípio regulador no culto. Então, vamos fazer exatamente como a Bíblia diz. A Bíblia explicitamente diz uma palavra que condiz com a imersão. Vamos fazer assim. E eles, então, foram nessa direção. Deixa eu ler algumas citações de batistas, dos primeiros batistas. Jeremiah Burroughs, por exemplo, escreveu: todas as coisas na adoração de Deus precisam ter sua autorização na palavra de Deus e precisam ser explicitamente ordenadas por Deus. Não basta que não sejam proibidas. O historiador batista do século XIX, um homem chamado Joseph Ivimy, escreveu o seguinte, ele está dizendo sobre os batistas imersionistas, que os batistas imersionistas sustentavam os princípios genuínos da reforma e os seguiram até as suas consequências legítimas. Por acreditarem que a Bíblia somente contém a religião dos protestantes, eles rejeitaram todo o aspecto da adoração de Deus que não podiam ser encontradas nas Escrituras Sagradas. Ou seja, eles estavam entendendo o seguinte, nós estamos sendo reformados consistentes, vamos até as suas últimas consequências. Eles acreditavam realmente que se você aplicar o princípio regulador no culto, que era o conceito da reforma suíça, e levasse aquilo ali até as suas últimas consequências,
o resultado é que você chegaria, enfim, a ser uma igreja batista. Concorde ou discorde, seria isso basicamente o que eles acreditavam. Agora, nisso, então, o que acontece é que eles chegaram de novo naquela posição como você encontra no Didaquê. Vamos batizar, de preferência por imersão. E, no caso, o batismo de cristãos, não batismo de infantes ou coisa desse tipo. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: existem hoje muitas igrejas batistas no mundo. Todas essas igrejas, todas elas, acreditam em imersão, batismo por imersão. Você sabe por quê? Porque nenhuma delas descende das igrejas batistas gerais. As igrejas batistas gerais sumiram no tempo. Elas morreram, literalmente elas morreram. Elas foram, não deixaram legado para os nossos dias. Eu quero então te dar alguns dados aqui sobre isso, só para ter um entendimento do que aconteceu em relação a isso aí. 1660, como que estava a situação na Inglaterra em relação a batistas? Em 1660, veja, estamos falando aqui de 22 anos depois da primeira igreja batista particular ser fundada, 22 anos depois. Você tinha 131 igrejas batistas particulares na Inglaterra. Em 22 anos, eles atingiram o número de 131 igrejas. Muita gente se tornou batista, de convicção batista, credo batista, e foi para esses grupos. E os batistas gerais? Os batistas gerais, nessa altura, tinham 115 igrejas. Você vê que os particulares cresceram muito mais rápido e passaram em pouco tempo, sendo que eles já existiam há 2 décadas e meia antes. Bem, mais o quê? Se você for mais um pouco adiante, no ano de 1697, o número de igrejas batistas particulares ainda crescia mais e o número de igrejas batistas gerais encolheu. E só havia 6 dessas igrejas onde eles ainda acreditavam na Trindade. As outras haviam todas apostatado. E no apostatar-se, se tornavam cada vez, vamos dizer assim, menos influentes. Pessoas não estavam ali pregando assim as doutrinas verdadeiras e estavam, vamos dizer assim, na contramão de tudo. No século XVIII, ou seja, no século seguinte, todas as igrejas batistas gerais se tornaram socinianas. Até o ano de 1770, não havia uma única igreja batista geral evangélica. Eles se tornaram completamente unitarianos. Ninguém mais acreditava na Trindade entre eles. E aquele grupo era o grupo que batizava por aspersão, continua sendo a sua prática, e eles, enfim, sumiram como movimento. O que existe de igreja batista no mundo hoje vem desse outro grupo, que era o imersionista. Por isso que qualquer igreja que você vai na Coreia do Sul, você vai na Alemanha, você vai na Rússia, você vai na Argentina, você encontra igreja batista, você entra e você descobre o quê? Eles batizam por imersão. Por quê? Porque eles não vêm do primeiro grupo, eles vêm do segundo. O que sobreviveu no mundo é o movimento que começou com os batistas calvinistas. Agora, um negócio também que é importante, então, de entender. Como que eles se espalharam e como que eles cresceram tão rapidamente? Por exemplo, eles chegaram na América através dos imigrantes, peregrinos, que a gente chama eles no inglês, que saíram da Inglaterra e foram para escapar da perseguição religiosa nos Estados Unidos, no que seria, na época, a América, colônia, e lá eles cresceram muito. Em outros países, a primeira igreja batista na Alemanha surgiu em 1834. Foi um homem chamado Johann Oncken. Ele era alemão, nascido na cidade de Varel, na Alemanha. Ele foi criado luterano, mas ele foi para Londres, e lá em Londres ele se converteu. Ele não era convertido e ele se tornou membro lá de uma igreja batista. Depois ele voltou para a Alemanha e ele fundou uma igreja lá em 1834. Ele e sua esposa foram batizados por imersão e ele acabou sendo ordenado pastor dessa igreja. Essa igreja cresceu muito rapidamente. Você vê que num prazo aqui de 19 anos, ela tinha 719 membros. Um bom progresso, para uma igreja com 19 anos de organização. E essa igreja, então, começou a difundir o movimento batista na Alemanha. Então, as igrejas batistas na Alemanha não vêm dos anabatistas, vêm dos batistas particulares da Inglaterra. E assim também, dali se espalhou para outros lugares. Eles chegaram em 1839 na Dinamarca, 1848 na Suécia e logo depois na Suíça, Holanda, Rússia e assim vai. E todas essas igrejas, em todos esses países, adotaram confissões de fé bem detalhadas, onde eles afirmavam as doutrinas do calvinismo, todas elas.
de maneira que essas igrejas todas eram batistas calvinistas. Então você vê bem assim, o elo e batistas surgiram e se espalharam pelo mundo através desse primeiro grupo de batistas particulares na Inglaterra. Ok, então esses são alguns dados importantes sobre os batistas. Ainda tem outro aspecto sobre a contribuição dos batistas, que é a questão da separação do Estado e da Igreja. Eu vou falar sobre isso depois do intervalo. Mas deixa-me dizer assim, por que eu digo contribuição dos batistas? Porque hoje você vê que tem uma porção de igreja que batiza por imersão. Eu citei, por exemplo, a Assembleia de Deus. Por que a Assembleia de Deus batiza por imersão? Porque eles seguem os batistas. No contexto onde surgiu a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, o modelo mais comum de igreja naquele período já era o modelo de igreja batista. Então, muitos grupos que começaram depois disso, adotaram a mesma coisa que os batistas já faziam. Inclusive, seitas heréticas dos Estados Unidos, como Adventistas do Sétimo Dia, Mormonismo, Testemunho de Jeová, batista por imersão. Por quê? Eles aprenderam isso com os batistas, por assim dizer, né? Os batistas faziam, então, os batistas eram fortes nos Estados Unidos, então esses grupos se espelharam nos batistas. E a maioria das denominações. Então, se você pegar aqui no Brasil os grupos que batizam por imersão, essas igrejas pentecostais, igrejas não somente pentecostais, mas até mesmo neopentecostais, elas todas seguem nesse caminho por causa da influência da Igreja Batista. Então, o batismo por imersão voltou através desse movimento. Agora, outra coisa também que foi uma influência muito grande em igrejas evangélicas pelo mundo é a doutrina da separação de igreja e Estado. E a gente tem que falar sobre isso, eu não vou ter tempo de falar sobre isso agora. Vamos para o intervalo, depois a gente volta.